Então, galera, nesse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer de conta que eu tô numa consulta e vocês são os psiquiatras me ouvindo falar. Cara, eu realmente preciso botar pra fora, senão eu vou ficar louca. E não, ninguém pediu a minha opinião, que é única e exclusivamente minha e é o que vai rolar aqui. Mas apesar de ninguém ter pedido, eu vou dar assim mesmo. Pode ser que depois desse vídeo algumas pessoas fiquem chateadas, mas eu tô fechando a 5ª série B. Tá na hora de um papo de adultos. Eu não aguento mais falar de Nunes e Marçal. Não aguento. Só que antes de eu começar a falar de novo do Marçal e do Nunes, eu quero deixar claro que eu voto em Belo Horizonte. E o meu candidato, o único candidato, é o Bruno Engler, que eu conheço há anos, que frequenta a minha casa, que eu sei, eu não acho que fará a melhor gestão que BH já teve e que essa cidade, a minha cidade, que já errou tantas vezes, merece o direito de se endireitar e de acertar. Portanto, que fique claro, BH é Bruno Engler, por mais que uma mudança, porque nós merecemos essa oportunidade. No Rio? Ah, o Rio! Como que pode haver algum tipo de dúvida no coração das pessoas quando de um lado você tem o Paes, aquele que disse isso aqui? Nós estamos juntos aí, presidente. Tá bom? Verdade, Obrigado, meu querido. carinho aí, estamos juntos, minha solidariedade, vamos em frente nessa história. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de m***, sítiozinho vagabundo, porque sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar, pô. Esse barquinho dele em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Anjos. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. É isso. Mas Tá é exatamente bom, isso. Tá bom, querido? É. Obrigado, Eduardo. Qualquer coisa me liga aí, presidente. Muito obrigado, Forte querido. abraço. Valeu, Tchau, tchau, tchau. Do outro lado, você tem o Ramagem, o cara que quer lutar contra bandido, que seu único crime foi apontar o dedo na cara de corrupto, o cara da segurança que o Rio tanto necessita. O cara de caráter, que não tem rabo preso, que tá chegando com vontade de mudar o Rio de Janeiro, que nunca teve tal oportunidade. Não tem que pensar, viu, galera? Em Fortaleza tem o André Fernandes, o jovem com sede de renovação numa das cidades mais politicamente enraizadas do Brasil. Aquele que quer chegar com o pé na porta para a revolução que a cidade espera há anos. E essa hora chegou, e essa hora é agora. E é em Curitiba, cidade onde tudo isso começou na minha vida, que me perdoe o Paulo Eduardo, que eu gosto muito, muito mesmo, mas que infelizmente nessa corrida veio de vice. Curitiba está com a oportunidade de eleger a Cristina Grêmio, aquela jornalista que lutou por tudo que nós acreditamos durante anos na frente dos nossos olhos, com a gente assistindo e admirando não só a sua coragem, mas também a convicção dessa mulher. Curitiba merece, enfim, se endireitar com alguém que a gente sabe que pensa exatamente como a gente. E ela mesma nos convenceu disso, de nunca desistir. E aí nós chegamos em São Paulo. E sabe-se lá como esse tema, devido às proporções midiáticas, tomou conta de todo o debate público nacional. Eu sou extremamente cobrada, de um lado e de outro. E eu entendo isso perfeitamente. Meu maior público está de fato em São Paulo. E essa é a reação das pessoas que me acompanham. Bárbara está fazendo uma campanha ferrenha para o Marçal. Depois não adianta se fazer de desentendida, tá ok? E esse comentário veio porque eu disse que o debate no Flow foi totalmente parcial e que o ranço do apresentador para com o Marçal era visível. Eu só comentei o óbvio, mas aí eu virei pablete. Mas pelo outro lado teve esse aqui. Até você, Bárbara, fazendo campanha velada pro Nunes, logo você que tanto lutou contra a ditadura sanitária. Pedágio alto esse trem. Isso é para ter acesso VIP ao Congresso Conservador dos de direita? E isso foi porque eu critiquei a postura do Marçal em dizer que faltava homens de coragem para governar São Paulo, mas ele se recusou a ir no Paulo Figueiredo para falar do Alexandre. Aí pronto, virei nunista. E atualmente o que eu tenho mais ouvido é: vocês estão dividindo a direita e quem mais se beneficia disso é o Boulos, é o Dilma. Sobre isso eu preciso esclarecer uma coisa. Matéria dessa terça-feira agora. Um partido popular sem os votos do povo. Tudo indica que PT amargará seu pior desempenho nas eleições municipais desde a redemocratização. O partido não mudou, mas o Brasil sim. E quem experimenta sua gestão, a rejeita. Isso não te convenceu? Beleza. Então ouve aí o blogueiro lulista dizer.
O Nordeste está sendo tomado pelo bolsonarismo. Em 8 das 9 capitais nordestinas, candidatos de direita bolsonaristas estão liderando. Apesar disso, se nota a falta de envolvimento direto do presidente Lula e de outras lideranças importantes nas campanhas dessas capitais. Sem uma resposta rápida, eficaz em um esforço coletivo, as chances de reverter esse cenário perigoso diminuem. E olhe, há cerca de 2 décadas o Partido dos Trabalhadores tem sido dominante aqui no Nordeste, o que garantiu vitórias eleitorais para a presidência. Mas neste ano, esse cenário está ameaçado. O PT não lidera em nenhuma das 9 capitais nordestinas e apenas no Recife um candidato apoiado pelo PT lidera. Em Maceió e Aracaju, quem lidera as pesquisas é o PL de Jair Bolsonaro. Cenário semelhante se repete nas demais capitais nordestinas. Então, esse cinturão bolsonarista no Nordeste coloca em risco a resistência de esquerda construída ao longo dos últimos 20 anos na região. O avanço do bolsonarismo mostrou seu efeito em Alagoas na eleição passada, onde Lula obteve um desempenho abaixo da média regional, o que pode voltar a acontecer em mais estados. Com o avanço da direita no Nordeste, o futuro do Brasil está em jogo e o presidente Lula precisa entrar de cabeça na região. O PT voltou para matar a memória afetiva que existia nos brasileiros. E esse é um remédio amargo que todos estamos sendo obrigados a tomar. Mas voltando para a frase que muito se fala nas redes sociais. Ai, vocês estão divididos à direita. Eu estava conversando com o Luiz e ele me disse que nunca apoiou o Pablo publicamente. Mas virou pablete. O Gaia respondeu um vídeo do Marçal com toda a educação do mundo e virou nunista. O Nicolas havia dito que só se manifestaria no segundo turno das eleições e pá, também virou nunista. E eu tenho uma explicação simples para te dar do porquê ninguém tá falando que eu faço M ou eu faço N, bora agitar. Porque esse cenário não era o que a direita havia se programado para lidar. A gente tinha se programado de ir com um candidato. E olha, é importante relembrar porque quem disse isso não foi eu. Outubro de 2023. Eu tive conhecimento, né? Apesar do temperamento do Salles ser um pouquinho exaltado de vez em quando, tá? E ainda tenho esperança que ele terá sucesso lá em São Paulo ainda, falando do coração, isso aí. Mas não aconteceu, todo mundo sabe. E na expectativa de quem seria o nome, todos ficamos aguardando quem seria o substituto de Ricardo Salles. O nome do Ricardo Nunes nunca estaria na lista de candidatos que a direita teria feito, em nenhuma posição dela. Mas foi o que aconteceu. E a questão é, por que aconteceu? Essa também tá fácil de explicar. Agosto de 2024, também conhecido como mês passado. Olha, eu queria a prefeitura o Ricardo Salles. E foi numa queda de braço, até o momento que o Valdemar ganhou. Aí tudo bem, eu não entro na campanha, só vou passar por São Paulo usando Congonhas, por ocasião das eleições. Daí me ofereceram a vice. Daí eu indiquei um coronel, o nome dele é Melo Araújo, ex-comandante da Rota, que nos últimos 2 anos do meu governo administrou a Sergesp. Então esse é o nosso vice que está lá, e eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. Bolsonaro perdeu a disputa para o Valdemar. Valdemar é o presidente do PL, partido do Bolsonaro. E aparentemente existe sim um acordo. Bolsonaro teria que engolir essa derrota ao não indicar seus nomes para as prefeituras. Em troca, os nomes ao Senado em 2026 seriam todos indicados por ele, pelo Bolsonaro. Eu realmente entendo que deve ter sido muito difícil, mas eu também entendo que o Bolsonaro estava olhando lá na frente aquele que pode ser o fiel da balança para a democracia brasileira ser reestabelecida. A maioria no Senado Federal. E vocês já vão entender a urgência disso? Com direito a vídeo. E eu sei que para muitos essa questão de ter maioria no Senado é tipo história do boto cor-de-rosa, só que nunca foi tão real. Alcolumbre alerta para risco de impeachment de ministros do STF a partir de 2027, dizem fontes. Nas contas do senador, bolsonaristas poderiam chegar a 54 vagas no Senado nas próximas eleições. E olha só o desespero da Daniela Lima com essa possível realidade. A ideia, Valdo, em alguns estados é fazer os dois. Fazer os dois. É fazer os dois, entendeu? Então você ficar com 2 representantes de um mesmo campo político dentro do Congresso Nacional, diminuindo, claro, a diversidade e dando um poder de bala. Gente, você ter 54 senadores de um campo político só, dentro, assim, seria um feito inédito e praticamente, você hiperboliza
um poder de uma forma, né? Você cria quase que um segundo presidente, talvez. A política é feita de se escolher as prioridades. Goste você ou não, Bolsonaro teve que priorizar essa maioria. Até porque existe um ponto que não pode e não deve ser esquecido. Não sejamos juninhos. Desde o início do ano, Alexandre de Moraes proibiu que Bolsonaro e Valdemar mantivessem contato, proibiram os caras de conversar. Em ano eleitoral, o presidente do partido não pode conversar com o dono dos votos. Vocês acham que essa confusão e desgaste foi super ao acaso? Sério? Vendo que iria ter que apoiar o Nunes devido a esse acordo, ele indicou o nome do Coronel Melo, que é unânime. Toda a base bolsonarista gosta. Foi uma espécie de contenção de danos e um trunfo, já que todos sabiam que a campanha do Nunes não iria tirar o eleitor de casa para uma campanha apaixonada. E bem no meio do não chove, não molha da campanha do Nunes, chega o fator que nenhum deles estava esperando. O fator Pablo Marçal. E eu sei, tem muita gente metida a especialista, lugar que eu nunca me coloquei. Até porque tudo que eu sabia do Pablo Marçal era que ele era um coach, líder de venda de curso. Marçal chegou dizendo que, já que não teríamos Salles, ele entraria para a briga para bagunçar a coisa toda. Ah, e foi exatamente o que ele fez. Todos os candidatos foram desestabilizados. Os favoritos ficaram ameaçados pelo discurso que nem precisa ser real, só precisa convencer. Nos últimos anos, nós assistimos a mídia nos tratar como idiotas. Vimos com os nossos olhos a maior perseguição política já sofrida por um presidente. O consórcio odiava o Bolsonaro. E a mídia é o quarto poder, sim. O que ela repercute vira assunto, vira debate, vira discussão. O que ela ignora é como se não tivesse existido. Um exemplo claro é o que fizeram com Bolsonaro na questão da Amazônia e queimadas Brasil afora. O escândalo que a mídia fez foi tão dimensionado que tivemos Macron, Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen e até o Huck em campanha massiva, com direito ao STF exigir respostas e providências em tempo determinado. Hoje assistimos a maior onda de queimadas das últimas décadas. Mas como o governo é do Lula, a mídia aplaude a Marina dizer que a culpa disso tudo é do povo, dos senadores e das mudanças climáticas. Os artistas da Rouanet estão calados. E, bicho, isso é nojento. Então que fique claro, nós, povo que não votamos na esquerda, temos horror à mídia tradicional. E é aí que se destaca Pablo Marçal, fazendo aquilo que deixa o seu coração quentinho, com um sentimento de vingança no peito. Jornalistas sendo humilhados. Ah, fi, quem é que não gosta de ver aqueles cortes onde ele diz: você tá mentindo, você não sabe do que você tá falando, você é militante, você tá errado. E tudo isso vira acompanhado de uma retórica impecável. É difícil debater com ele, e isso é fato. Com propostas inovadoras, com promessas mega audaciosas, o que menos importa é se elas de fato conseguirão ser cumpridas. A galera quer ver ele batendo em jornalista, e isso ele faz. Muito. Hoje temos 3 frentes na sociedade: os eleitores de esquerda, os antipetistas e a nova emoção desbloqueada, os antimídia. Entre o Nunes, aquele cara sem graça, mas que muita gente se lembra com mágoa pelo período da pandemia, e o Marçal, o cara que chega com o dedo na cara a ponto de você ignorar todas as outras coisas que envolvem o nome dele, bom, tá aí o que aconteceu com a direita. Política virou paixão nacional. E se a paixão não é despertada, você se apaga. E há anos a gente assiste o jogo político sem nunca participar, porque eles nos deram a manete desligada, sabe? Mas não mais. E foi entendendo esse jogo e todo o potencial que a direita no Brasil tem que alguns parlamentares resolveram descer pro parquinho. Estava aberta a campanha, não vote no PSD. Mas eu preciso desenhar isso direito para você entender. Em vários momentos da minha vida, eu ouvi que o PSD do Kassab governa São Paulo. E essa força do partido, quem deu foi o povo, ao votar nos políticos do PSD. Kassab esteve ao lado da Dilma durante praticamente todo o governo dela, mas quando viu que ela ia cair, deu uma bela de uma banana e fechou com o Temer. No governo Bolsonaro, o comportamento do PSD foi esse aqui. Entra o Kassab na CPMI, que é secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab
determinou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil, né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas, 17 anos, e também esse que morreu, o Quezão, senhor Kassab, só tem responsabilidade nisso. Porque se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos a barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então, você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. E sim, hoje o PSD tem 3 ministérios do governo Lula: o Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca e Minas e Energia. E então chegamos no atual momento da política brasileira. Nunes é o candidato do PSD. Entenda uma coisa, durante anos nós fomos apertados na parede, nós fomos pressionados porque éramos uma minoria tentando governar. Tentávamos fazer as coisas e éramos podados, limitados, encurralados na parede. Só que hoje o mundo é digital e é por isso que eles odeiam a internet. Isso aqui é a nova praça pública e é aqui que as opiniões são formadas e emitidas. É aqui que a direita é maioria. O movimento contra o PSD é justamente a virada de mesa. Os que sempre foram encurralados na parede, agora apertam esses caras contra ela. E não tem ameaça, não tem dinheiro envolvido, tem o povo. Se a situação que nós chegamos hoje, por forças maiores a que nós queríamos, era ter que apoiar o Nunes, beleza, a gente apoia. Mas em troca do nosso apoio, do apoio da direita, que é tão caro e precioso, me dá em troca algo mais valioso. Nos dê os votos para o impeachment do Alexandre de Moraes. Caso contrário, todo o poder que o PSD tem, que só existe porque o povo elege seus parlamentares, pode ser minado. Hoje o PSD tem 11 senadores. Mas vem cá, o que é um partido político sem parlamentares eleitos? Bom, eu achei a troca justa. Nos dê o que queremos, caso contrário, 55, que é o número do PSD, pode ser tão estigmatizado quanto o 13. E sim, aparentemente estamos aprendendo a brincar de política. E toda essa longa explicação veio para chegar nesse momento do vídeo. Após tudo isso que eu te contei, eu tô assistindo gente chamar o Nicolas e o Gayer de traidores. Estão dizendo que eu me rendi ao Marçal, que o Oi Luiz agora é Pablete, que o Kim Paim é gado do Nunes, que o Marcel Van Hatten quer o protagonismo da direita. Gente, eu cheguei a ler que o MBL tá sendo mais sensato do que alguns apoiadores do Bolsonaro. Olha a loucura dessa frase, olha a loucura de tudo isso. Não tem ninguém dividindo a direita além de nós mesmos. E essa é a minha conclusão final. Sabe em quem você deve votar em São Paulo nesse momento? Eu não ligo! Ah, Bárbara, como assim você não liga? Como assim você tá diminuindo a importância da eleição? Não, eu não tô não. Sabe por quê? Sabe onde mais tem eleições? Na Venezuela. Eu tô em agonia profunda em assistir que a maior chance que nós tivemos nos últimos 5 anos de restabelecer a normalidade democrática no Brasil tá sendo abafada por briga pelos candidatos em São Paulo. Eu não tô preocupada com o Nunes, eu não tô preocupada com o Marçal, eu tô preocupada com o seu Jorginho, um idoso condenado a 17 anos de cadeia, ou seja, para ele uma prisão perpétua, pelo 8 de janeiro, que tá preso desde então com pneumonia e com depressão, enquanto a Deolane foi solta e tá postando vlog da cadeia nas suas redes sociais. Eu tô preocupada com a dona Vildete, de 73 anos, com trombose, que foi presa depois de uma reportagem do UOL dizendo que as pessoas, com medo dessa justiça, estão fugindo do país. Então, para que essa senhora não fuja, é melhor ela ficar presa. Enquanto isso, de novo, essa semana o Toffoli anula mais provas de empresários envolvidos no maior esquema de corrupção que o Brasil já viveu. Eu tô preocupada com o Felipe Martins, que ficou 6 meses preso por uma prova falsa, por uma alegação da justiça que nunca existiu. E mesmo que todos saibam disso, o cara tá de tornozeleira e proibido de usar as redes sociais.
Eu tô preocupada com o fato de, mesmo as contas da Starlink e do Twitter terem sido bloqueadas para que o dinheiro das multas do Alexandre fossem retirados, numa coisa nunca antes vista no Brasil, mesmo o Twitter nomeando o representante legal, mesmo o Twitter bloqueando as contas determinadas pelo ministro Alexandre, a plataforma não volta, porque o ministro está vendo má fé na nomeação da representante, o que vai atrasar a volta da plataforma ao Brasil. Eu tô preocupada com centenas de brasileiros colocados em inquéritos secretos onde, segundo o Estadão, podem ser punidos por leis tiradas da cabeça do Alexandre. Eu tô preocupada com a lista feita pela Polícia Federal entregue à Suprema Corte com nomes de brasileiros que podem ser multados por terem usado o Twitter, sendo que o critério vai ficar a cargo do próprio ministro Alexandre. Eu tô preocupada que o Daniel Silveira já pagou as multas, já tem tempo previsto em lei para progressão de regime, tem laudo favorável à soltura e, mesmo assim, continua preso. Eu tô preocupada com o fato de que 61% dos brasileiros têm medo da censura nas redes sociais. Eu tô preocupada com a Suprema Corte contrariando a si mesma e impedindo que o sistema de distribuição de processos da Corte seja auditado. Eu tô preocupada com os filhos da Débora. Crianças que estão crescendo sem a mãe, presa há 1 ano e 8 meses, porque escreveu "Perdeu o Mané" de batom numa estátua da Suprema Corte. E eu poderia ficar até amanhã citando quais são as minhas preocupações com o Brasil e ainda assim não chegaria nas eleições de São Paulo. O Barroso, o autor da frase "Perdeu o Mané, não a mola", Barroso, presidente da Suprema Corte, é o autor da frase "Perdeu o Mané, não a mola". E em vez da gente amolar esses caras, já que nunca antes na história desse país nós tivemos 36 assinaturas para o impeachment de um ministro da Suprema Corte, a gente resolve ficar aqui, brigando por causa de políticos em São Paulo, em vez de nos unirmos na maior de todas as pautas: a democracia brasileira. A verdadeira, tá? Não aquela usada nos discursos de censura. E erra muito quem diz que o PT, o Lula ou o Boulos estão amando tudo isso. Eu acho que quem tá amando é o próprio ministro Alexandre. Essa semana, o senador Irajá, filho da Cátia Abreu, se pronunciou sobre a pressão que o PSD tá tomando. E sobre isso eu preciso destacar 3 pontos. Não há sequer uma votação que esteja acontecendo no plenário do Senado Federal que trate de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja ele. Não tem mesmo uma votação aberta porque o Pacheco, do PSD, tá sentado em cima da análise do pedido. Então, que argumento Dória, visto que quem pode abrir essa votação é o cara do seu próprio partido? Além disso, você resolveu atacar a honra e a história de líderes nacionais importantes do PSD. Talvez você não tenha aprendido valores como respeito às pessoas mais velhas e mais experientes. Respeitar os caciques partidários, tipo o Paulinho da Força, o Kassab, a Gleisi Hoffmann. Ah, senador filho da Cátia Abreu, me poupe, se poupe, nos poupe. Olha, deputado Nicolas Ferreira, se eu fosse você, eu faria uma grande reflexão. Porque depois de tantas atrapalhadas, quem poderá ser boicotado no Brasil não será eu e não será os membros do PSD, será você. Essa foi maravilhosa, porque a nossa resposta foi promover um boicote aos candidatos apoiados pelo próprio Irajá. E até a Polícia Federal, o Ministério Público e o Flávio Dino estavam sendo marcados na minha postagem de boicote. Porque é isso que o Brasil se tornou. Um ambiente de perseguição política para dissidentes das ideias do Estado. Então, gente, chega! A eleição de São Paulo não é o maior problema do Brasil e não pode ser o fator de separação no maior momento que nós vivemos. Dia 29 tem manifestação às 10 horas na Praça da Liberdade, Belo Horizonte, Casa do Pacheco. Em vez de estarmos brigando uns com os outros, deveríamos estar cobrando a presença dos senadores, que a cada eleição pedem nossos votos e depois desaparecem. Né, Romário? O poder de um partido político vem dos votos que ele recebe. Se você parar de votar nele, ele desaparece. Nada é mais importante hoje do que restabelecer o Estado de Direito brasileiro. E se você quer brigar com um coleguinha por eleições municipais, você me inclua fora dessa. Ah, mas fulano quer ser o próximo Bolsonaro. Esquece! Bolsonaro é único. Ele tem o que nenhum desses políticos mostrou por completo até hoje: caráter. Bolsonaro é processado por importunar a baleia, por cartão de picadinha, por presente que ele recebeu, por tentativa de golpe que nunca existiu.
reviraram a vida do cara por mais de uma década e nunca conseguiram chamá-lo de corrupto. Ah, mas porque se não apoiarmos fulano, nós vamos enfraquecer o Bolsonaro. Esquece de novo, Bolsonaro é a pedra no sapato de todo o sistema. Por isso é tão violentamente perseguido. Calado pelas mais altas instâncias da justiça desse país, que teve os direitos cassados por se reunir com embaixadores, após o ministro da Suprema Corte fazer a mesma coisa. Que motivo bom, né? Eu assisti o fim do bolsonarismo várias vezes, com Aras, com Nunes, com Moro, e no final das contas, o cara tá de pé, de novo, porque ele é único. Então eu só peço, por favor, não esquece de tudo o que aconteceu nos últimos anos, não se esquece de como chegamos até aqui, não se esquece que a liberdade é a primeira coisa que os ditadores tiram de nós. O resto vem em cascata. Nós deveríamos estar juntos nessa prioridade. E é o que eu espero que aconteça a partir de agora. Dito tudo isso, finalizo esse vídeo perguntando para você: o que é mais importante? Use a sua resposta para lutar por isso. Considere apoiar o canal que sofre a perseguição democrática pelo simples fato de eu ser uma dissidente ideológica do Estado. Assinando o teatualizei.app por R$10 por mês, você financia o meu trabalho e, em troca, recebe conteúdos exclusivos com cultura pop, com geopolítica, com documentários e vídeos exclusivos aqui do sofá. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e, desde já, muito obrigada, em meu nome e dos meus advogados, que essa semana receberam o processo movido contra mim porque eu disse que o Lula apoia ditaduras. Pois é. E é isso, galera. Nos vemos domingo, às 10 da manhã, na Praça da Liberdade. E nada é mais simbólico que isso, já que o que está em jogo é, de fato, a nossa liberdade. Nos vemos lá. Fui.